Capítulo de Mateus 24 ao 37 ao 39, nós vemos a narração de Jesus, falando sobre a sua segunda vinda. Mas ele mesmo alega que ele não sabe o dia nem a hora. O único que sabe o dia e a hora é o Deus Pai Todo-Poderoso. Deus é o único que sabe o dia e a hora. Só que ele nos dá alguns exemplos sobre a figueira. Quando a figueira está verde, está próximo o verão. E ele diz que está às portas. Só que ele diz também que nós devemos vigiar. Nós devemos estar vigiando. E aí ele conta a história do dia de Noé. Que ali, naqueles momentos, todo mundo continuava fazendo a mesma coisa. Continuava vivendo uma vida como se fosse nada ia acontecer. Alguns se davam em casamentos, outros trabalhavam, pagavam suas contas. A maioria das pessoas acreditava por ser bom, isso vai acontecer. Eu sou uma pessoa boa, eu tenho Deus no coração, eu conheço a Deus, eu sei quem é Deus, né? Eu amo a Deus, mas esquecia que a dependência de Deus, esquecia que nós somos dependentes dele. Nada podemos fazer se não for com ele, não for através dele. Se ele não tiver com nossa vida, nada podemos fazer. Só que nós acabavam acreditando que por ser uma pessoa boa, por estar podendo fazer tudo normalmente, não ouviram a voz de Noé. E continuaram fazendo tudo normalmente, esquecendo da dependência de Deus. Então nós vemos que aqui é uma maneira de nós, que hoje conhecemos a palavra, temos um entendimento um pouco da palavra, devemos obedecer a palavra. Mas para nós obedecermos a palavra, nós temos que conhecer a palavra, nós temos que conhecer a palavra que é Jesus Cristo, para nós ter a libertação completa e aprender a adorar a Deus, aprender a adorar a Ele. Eu acredito muito no conhecimento. Eu quero cada vez mais aprender mais para poder passar para as pessoas que estão ao meu redor, que não é apenas eu ser bom, que eu tenha alguma coisa no meu coração, mas é servir a Cristo. É poder mostrar a Deus que eu sou dependente dele. Eu quero ser dependente dele todo momento. Que eu sou apenas um instrumento para ser usado na mão dele. Mas eu sou dependente dele todo instante. Eu vejo muitas coisas acontecendo ao nosso redor e nós achamos que por ser bom, nós vamos estar livres de todo o mal. Mas nós vemos lá em Noé, quando ele conta a história, ele fala sobre Noé e é para nós irmos lá meditar. Que naquele momento só foi salvo 8 pessoas. Essas 8 pessoas, elas creiam e continuavam fazendo a obra de Deus. O que eles fizeram a obra de Deus? Construindo a arca. E nós somos hoje, nós temos que construir a arca que é Jesus. Aprender de Jesus. Essa arca, ela tem que ser alicerçada em Deus. Nós temos que colocar para as pessoas entender que essa arca que nós estamos construindo é Jesus Cristo. É o único a salvação. E a arca, naquele momento, simbolizava a salvação do povo. E nós temos o privilégio de conhecer Jesus. E nós temos que conhecer cada vez mais. Então, cada madeira que nós colocamos nessa arca, cada betume que nós colocamos nessa arca, cada centímetro que estão construindo essa arca, nós estamos agregando pessoas para a salvação. E como que nós vamos construir essa arca? Conhecendo Jesus, conhecendo a palavra. E é isso que eu tenho no meu coração, é aprender da palavra, para que possamos ensinar a palavra para mais e mais gente. Como construir essa arca dentro de nós. Não é apenas colocar a arca ali dentro sem conhecer como foi construída, como é construída. Eu tenho Deus no meu coração, mas como que ele foi colocado dentro do meu coração? Pela construção, pelo conhecimento, pela obediência, pelo mover do Espírito. A gente tem que entender que isto não é só colocar no coração, é aprender mais e mais dele. Aprender que as pessoas que estão ao nosso redor, elas precisam saber como foi colocada a arca dentro de nós. Como esse Espírito Santo entrou em nós. Porque muitas pessoas estão se perdendo. Vêm pessoas, batizam, aceitam Jesus, mas acreditam que já estão com a arca dentro dela. Mas a arca é construída aos poucos. Não é como nós queremos construir. Simplesmente colocar dentro de nós. Nós temos que conhecer como fazer essa arca. E essa arca tem que trazer mais e mais gente para dentro dela, para que nós possamos colocar todos que nós amamos dentro dessa arca. E aqueles que não quiserem entrar na arca, mas tem que saber como foi feita a arca.
como foi colocado ali dentro daquela arca dentro de nós, o que aconteceu nas nossas vidas. E para isso, a gente tem que buscar o conhecer da arca, como foi construída essa arca, como que Jesus nasceu e ele viveu, como Jesus se entregou por mim e por você ali naquela cruz. Por que que ele fez isso? Não apenas porque ele não podia fazer diferente, ele poderia fazer diferente. Ele tinha opções diferentes, mas Deus já tinha colocado lá no início como ele ia fazer e como ele fez. Então tudo ele garantiu e ele fez conforme ele falou. Só que nós sabemos que a arca foi construída a mesma coisa. A arca foi construída do jeito que ele falou. E tudo que ele falou foi acontecendo. E hoje ele diz para nós que existe salvação a todo aquele que aceitar ele. Todo aquele que buscar o conhecimento, buscar ele, entregar a ele. E ele vai fazer parte dessa arca. Não é apenas uma família. Há muita morada na casa do meu pai. É isso que ele diz para nós. E nós temos obrigação. A partir do momento que conhecemos a palavra, nós temos que aprender cada vez mais da palavra. E transmitir esse ensinamento para mais e mais pessoas. Porque isso é nossa obrigação. Isso Deus não vai fazer. Isso é para mim e você fazer. É para nós fazermos. Não esperar em ninguém. Isso é nós que devemos fazer. É eu e você. Aquele que acredita. Aquele que crê que na casa do nosso Pai existe muita morada. E eu fico muito feliz por estar fazendo parte dessa família. E eu convido vocês, venham junto para nós aprendermos cada vez mais disto que eu estou dizendo. Não é para mim nem para você, é para todo aquele que aceite e converta e conheça cada vez mais o nosso Pai, o nosso Deus, que está com os braços abertos, esperando todo aquele que quer voltar para a casa do Pai. Muito obrigado, Deus abençoe a todos. Amém.